TV Borborema, uma emissora do Sistema Opinião. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2015 e entramos na última semana do ano. No ar, o programa Opinião pela TV Borborema, uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação. Na edição desta segunda, vamos conversar com o professor doutor José Itamar Salles, que é também vigilante da UFB. É a partir de agora, no nosso Opinião. Obstinação, esforço e força de vontade. Foram essas características que moveram o vigilante da Universidade Estadual da Paraíba, José Itamar Salles, a concluir o doutorado em Ciências Sociais pela UFCG e se tornar o primeiro vigilante com título de doutor na Paraíba. Uma das mais bonitas histórias de 2015. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Muito bom dia, doutor Itamar. Seja bem-vindo ao programa Opinião desta segunda-feira. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da TV Borborema. É uma honra para mim participar desse programa. Felicidade toda nossa, sem dúvida. Professor, eu gostaria primeiro de conhecer a sua história. O senhor é filho de Campina Grande, nasceu nessa cidade. Fale como foi a sua infância. Enfim, conte um pouco da sua história para a gente. Perfeitamente, Paulo. Eu sou aqui de Campina Grande. Eu nasci no bairro de José Pinheiro. Zé Pinheiro. Passei grande parte da vida na Vila Castelo Branco. E depois retornei, depois que casei, eu retornei ao Zé Pinheiro e vivo lá no Zé até o dia de hoje. Bem, Paulo, sou de uma família de meu pai, um homem analfabeto, Benedito Salles da Silva, conhecido na cidade como Seu Coco, e nós éramos conhecidos como os Coquinhos, né? Filho de Coco, Coquinho. Meu pai era borracheiro, um homem analfabeto, mas um homem que com dignidade criou sua família, nos legou um certo caráter de honestidade, de integridade para a gente viver. Vivi a infância, meu caro Paulo, até os 9 anos eu posso dizer que era feliz e não sabia. A gente não tinha consciência da privação que a gente vivia, até porque a nossa mãe era muito sábia e tentava repartir o pouco que tinha ali com cada um de nós. Mas não foi fácil. Agora, depois, aos 10 anos, meu pai foi acometido de uma enfermidade, ele parou de trabalhar e restou apenas a nós, os irmãos, os filhos. Quantos filhos? No caso, eram 6. 6 filhos. Perdi um, faleceu, mas somos 5 hoje. Então, Paulo, desde criança a gente começou a trabalhar. Engraxei sapato, vendi dindim nos campos de pelada, limpei jardins, vendi frutas na feira, lenços, lavei carros, ou seja, tudo que aparecia. Fiz faxina, até como diarista em uma casa, eu fazia uma faxina sempre. Então, tudo isso eu fiz. E a partir daí, realmente, a vida ficou um pouco difícil. Mas, mesmo assim, Paulo, com essas dificuldades, não abandonamos os estudos. Foi, sem dúvida, uma infância muito difícil pela grande quantidade de atividades que o senhor coloca, assim como a questão do seu pai. E aí eu pergunto, como o senhor fazia para, em meio a todas essas atividades, conciliar isso tudo aos estudos? Paulo, desde criança eu ouvia minha mãe dizer, meu pai também dizia, estude, meu filho, porque a única forma de você ser alguém na vida é estudando. Então eu cresci, Paulo, com isso na minha cabeça, sabe? Eu tenho que estudar, porque o estudo vai ser a única oportunidade. E de fato, depois quando eu lendo Emmanuel Kant, ele diz o seguinte, que o homem é aquilo que a educação faz dele. Então eu devo tudo, primeiramente, a Deus, né? Sem sombra de dúvidas, a minha família, e aos estudos, a essa perseverança que eu tive em estudar. Porque eu tenho minhas limitações, não foi fácil chegar até aqui, né? Mas eu acho que tanto eu como qualquer outro ser humano, se ele tiver resignação, boa vontade, disposição, a gente pode superar e vencer os obstáculos e galgar algo mais na vida. Estudou em escola pública mesmo, lá no ZEP? Estudei toda a minha vida, meu caro Paulo, em escola pública, né? Estudei em escola pública e nunca abandonei os estudos, como eu disse, como você bem observou. Fiquei ali. Não foi fácil, Paulo. Por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, eu achava que tinha ido longe demais. Na minha família não tinha pessoas formadas, não é? Então, veja o que acontece. Mas alguém me incentivou. Eu acho importante isso, Paulo. Alguém chegar e dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Vai, tenta.
Né? Quem foi esse alguém? Esse alguém foram os meus pais, né? Hoje minha esposa, né, Eliane, que ela sempre me incentivou, ela sempre dizia, meu filho, tente. E inclusive, Paulo, uma coisa que eu queria deixar claro para você, que nem sempre a gente vai conseguir as coisas de primeira. Eu tentei pela primeira vez o vestibular, não passei, mas não desisti. Né? Eu vou tentar de novo, vou estudar. Aí consegui passar, eu fui aprovado no vestibular para o curso de História, cursei a universidade, né? E depois, Paulo, eu fiz o concurso, depois de muitos anos de desemprego, porque o que eu tive na minha vida até então foi subempregos depois. Subemprego aqui, subemprego ali. E aí era nesse ponto que eu queria entrar antes do senhor prosseguir nessa sua história. Falar exatamente como era fazer faculdade. O senhor, enfim, era um jovem, era um moço que sempre precisou trabalhar enquanto criança. E nessa época, o que fazia? Onde trabalhava e como conciliava essa preparação para o vestibular e até mesmo a universidade? E esse trabalho, que trabalho o senhor exercia? Quando foi que entrou essa história de ser vigilante na sua vida? Pois não. Meu caro Paulo, quando o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, entrou e com aquelas mudanças que ele fez, eu perdi o meu primeiro emprego que eu consegui de carteira assinada, que era de auxiliar de serviço de uma determinada empresa. Então eu perdi, eu fiquei, né, em 1989, fiquei desempregado, e aí só me restou, eu vou estudar mais, Já havia concluído o ensino médio? Isso, perfeito. Eu vou tentar, não tinha passado no primeiro vestibular, então vou agora, né? Aí estudei mais um pouco, consegui a aprovação. Aí em 1990, meu caro Paulo, houve esse concurso para vigilante da Universidade Estadual da Paraíba. E aí chega de novo aquelas pessoas, tenta, vai, a minha esposa, tenta, minha mãe, tenta. Eu disse, eu vou tentar. Eu posso não conseguir, mas eu vou tentar. E aí eu tentei e consegui, Paulo. Eu me tornei vigilante, estou na Universidade Estadual da Paraíba como vigilante há 25 anos. E eu gosto sempre de ressaltar isso, meu caro Paulo, porque eu coloco o vigilante primeiro do que o professor. Eu sou professor hoje, mas o vigilante vem primeiro. Por quê? Boa pergunta, né, Paulo? Paulo, é pelo seguinte, que foi o vigilante, Paulo, que formou o professor, foi o vigilante que formou o especialista, foi o vigilante que formou o mestre e foi o vigilante que formou o doutor. Foi sentado no meu banquinho lá, Paulo. Porque eu nunca faltei nenhum expediente como funcionário público. Algumas pessoas pensam assim, né? Porque quando a TV Borborema teve uma reportagem na TV Borborema que a Sabrina me entrevistou, então teve muita repercussão, não é? A entrevista. E algumas pessoas, se você estava estudando lá, então você não estava trabalhando, não é? Aí eu gosto sempre de deixar claro o seguinte, eu nunca faltei nenhum expediente. E o que é que eu fazia, Paulo? Quando terminava o expediente, lá na universidade, que eu trabalho à noite... Quantas horas? São 12 horas. 12 horas. Eu pego das 18 horas até as 6 da manhã. Hoje, se você for lá na universidade, eu vou estar lá. De 18 às 6 da manhã. Aí, veja só, Paulo. Eu pedi autorização aos meus superiores, meus chefes. Eu sempre... Olha, eu gostaria que quando todo mundo fosse para casa, os funcionários, os professores, os estudantes, vocês me dessem a liberdade de pegar os meus livrinhos aqui e sentadinho aqui estudar. De pronto, as professoras, os professores que estavam eu estava debaixo deles na hierarquia, me consideram essa oportunidade. Então, ali sentado no meu banquinho, sem faltar, para se manter acordado, estava ali estudando. Então, foi aí que Paulo, eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, que é o seguinte, olha, é difícil as coisas. Mas quando você começa, Paulo, aí você vai ganhando gosto e vai se superando as suas próprias limitações. E em meio a isso, como era? O senhor começou, foi o vigilante que formou o professor. E aí, como era conciliar isso? O senhor sempre trabalhou à noite? Sempre trabalhei à noite. Sempre trabalhou à noite. Então, como era, muitas vezes, de repente sair de uma jornada de trabalho e já ter que ir para a universidade, terminar um trabalho, enfim, como era esse período, como foi? Realmente difícil, sabe, Paulo? Porque a gente saía às 6 da manhã, eu passava em casa, tomava banho, né? Não dava nem tempo de tomar café muitas vezes e ia direto para o trabalho. Ou seja, depois de uma noite cansativa, aí dava a aula durante o dia todo e só ia dormir à noite, não é? Então, foi difícil, muito assim, desgastante, estressante. Realmente eu passei situações assim, foi difícil. Mas ao mesmo tempo que eu vivi essa situação, esse estresse profundo, porque não é fácil nos nossos dias ser professor, não é? Principalmente do público adolescente,
Mas, com o incentivo das pessoas, olha, vai tentando. Chegou um momento que eu estava tão esgotado, Paulo, e tanto dar aula e trabalhar à noite, eu acho que eu estava ficando doido já. E aí chega minha esposa, chega meu cunhado, vamos tentar mais alguma coisa, você terminou a graduação, tenta uma especialização. Eu tinha um problema, Paulo, que eu gosto de relatar para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, estão nos vendo, de uma baixa estima. Achava o seguinte, meu Deus, isso é demais para mim, eu não. As pessoas, ele é o vigilante que tornou-se doutor, mas ele tem a baixa estima, tinha uma baixa estima. Foi preciso que alguém chegasse, vai lá, tenta. E aí eu tentei, aí fiz a seleção para a especialização. Inclusive, Paulo, se você me permite, quando eu fui fazer as provas para a seleção da especialização, MBA, Gestão Estratégica de Pessoas do Serviço Público, eu esbarrei num impedimento que era o seguinte, só podia fazer quem tivesse cargo de administração. E eu não tinha, eu era o vigilante. Como é que eu vou fazer esse... Aí o que foi que eu fiz, Paulo? Eu mandei uma carta para o secretário de administração do Estado, na época era o Gustavo Nogueira, pedindo o direito de pelo menos participar das seleções. Olha, se eu não passar, tudo bem, mas me deixe tentar. E aí, eu tentei e passei, Paulo. Aí eu cursei o MBA, né? E aí depois, Paulo, veio o desafio do mestrado. Sempre os meus fantasmas vinham, mas você não vai conseguir. Não, você, olha, lembre-se da sua origem. Você não vai concorrer com fulano, com ciclano e beltrano. E aí eu tentei. Existiram pessoas que também fizeram isso, porque da mesma forma que existe a mão amiga, que existiu a Eliane, o seu cunhado e tantas pessoas que o incentivavam, existiram também pessoas que, de repente, se não verbalizavam, mas pelo menos sinalizavam que por um motivo ou por outro você não conseguiria. Como você encarava tudo isso? É verdade, Paulo. Houve também isso, né? Houve quem me desestimulasse, quem dissesse que não era possível. Mas eu sempre tive, Paulo, muita fé em Deus. Acima de tudo, eu sempre ressalto que tudo que eu consegui, primeiro foi com a ajuda de Deus. Ele nunca me abandonou, nunca me desamparou. E eu encontrei forças, mesmo com palavras às vezes negativas, para aquilo me incentivava até a lutar. Isso eu tenho que lutar. Eu vi Martin Luther King, meu caro Paulo, ele disse o seguinte, olha, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas nunca desista de lutar. Nunca desista do objetivo da sua vida. Então, isso aqui tem se tornado lema na minha vida. Então, mesmo com estímulos ou desestímulos, eu estou sempre tentando. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu posso não chegar aonde eu idealizei, mas não vai ser por falta de tentativa, Paulo. Vou viver tentando sempre, com dignidade, de forma honesta, porque, Paulo, o que nós conseguimos com o nosso esforço, ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Este homem que é, sem dúvida, um exemplo ao nosso entrevistado de hoje do programa Opinião, ele é vigilante, professor, doutor. José Itamar Salles é o nosso entrevistado de hoje do programa Opinião. Você também pode participar, é claro, mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 99969-5343. Se tem alguma dúvida, se quer uma palavra, um conselho dele que conseguiu sim vencer na vida, e isso é muito, muito bacana, muito legal, mande sua mensagem, claro, participe do programa Opinião desta segunda-feira. Nós vamos a um breve intervalo, mas é muito rápido. Em instantes estaremos de volta contando essa história. Ele vai nos relatar qual emoção sentiu exatamente quando recebeu o título de doutor. É daqui a pouco, não saiam daí. Estamos de volta com o programa Opinião, que nesta segunda-feira recebe o vigilante professor doutor Itamar Salles. Durante o intervalo a gente conversava, falava sobre essa história de vida fantástica que ganhou inclusive os jornais. O nosso saudoso Diário da Borborema foi um dos primeiros jornais a relatar sua história, né, professor? É verdade, Paulo. De saudosa memória do Diário da Borborema, ressaltou através da reportagem da Isabela Alencar a minha história de vida, né, que trazia lá da guarita à pós-graduação. E depois repercutiu no Diário de Pernambuco, também nos diários associados. Né? E, inclusive, Paulo, eu recebi ligações, mensagens de pessoas que eu nem conhecia, com a repercussão que teve a nossa história de vida. Certa feita eu estava, Paulo, e eu recebi uma mensagem que vinha do Japão. Estava lá, trazia de onde vinha, né? Meu Deus, do Japão chegou a nossa história de vida lá.
Eu conto isso, Paulo, agora sem jactância, sem querer me orgulhar ou achar que sou melhor que ninguém. Eu sou alguém que apenas como qualquer outro, porque onde eu cheguei, qualquer um pode chegar, o que eu conquistei, qualquer um pode conquistar, né? É só realmente ter força de vontade e não desistir. Conte-nos como foi esse processo de recebimento do título de doutor, o que o senhor sentiu, o que passou pela sua cabeça, enfim. Paulo, meu querido, não foi fácil. Quando eu entrei na seleção de doutorado, né, foi uma festa muito grande, eu fiquei felicíssimo. E não foi fácil os 4 anos de doutorado, realmente foi um período difícil. Eu pensava, inclusive, Paulo, que ia ficar louco, né, de tanto estudar, de tanto ler, de tanto escrever. A minha orientadora, a professora Elizabeth Lima, sempre esteve do meu lado, ela me incentivou bastante. E ao final dos 4 anos, depois de madrugadas e madrugadas, escrevendo a tese que ficou com quase 400 páginas, né? A tese que tem como título Panelas que Muitos Mexem, o guisado da cultura política do Brasil à luz da literatura de cordel. Então, para mim, Paulo, naquele dia, no dia 24 de março de 2015, quando eu entrei naquela sala para defender a tese de doutorado, passou um filme, sabe? Eu até me emociono, passou o filme da minha vida. Eu estava vendo ali de onde eu tinha vindo e onde eu estava agora chegando. Minha mãe, meu pai já falecido, mas minha mãe poderia dizer que conseguiu ver o filho doutor, né? Com muita humildade eu digo isso, mas graças a Deus eu pude dar esse presente à minha família, de me tornar doutor. Ao término, quando eu terminei de apresentar a tese e a banca fez os comentários e tudo mais, e que minha orientadora pediu para nós sairmos como é de praxe, e aí quando eu voltei, ela leu lá, dizendo que a minha tese estava aprovada com distinção, né, e me parabenizou. Paulo, eu não, sabe, faltava palavras, assim, eu pulava, eu saltitava de alegria, porque só Deus, eu e minha família que estava mais próxima, sabe das dificuldades que foram para chegar até aqui. Eu talvez já entenda, mas quero que fique mais claro do porquê, mesmo hoje, doutor, o senhor continua vigilante da Universidade Estadual da Paraíba. Muito bem, Paulo. Veja só. Como eu disse inicialmente, foi o vigilante que formou, que possibilitou, que propiciou chegar até aqui. Então, ser vigilante, para mim, me causa orgulho. Não é nenhum demérito, é uma profissão como qualquer outra, entendeu? Mas, obviamente, Paulo, pelo que eu já estudei, pelo que eu já produzi, eu tenho absoluta certeza que eu posso dar uma melhor contribuição à sociedade. Tá? Na própria UEPB, eu posso, com certeza. E, veja só, desde eu terminei o doutorado em março, e eu vou justamente tentar os próximos concursos. O meu sonho é ser professor de uma instituição superior, seja a UEPB, seja a UFCG, qualquer outra que seja. O meu sonho, em especial, é da UEPB, porque foi na UEPB que eu fui galgando, crescendo. Então, para mim, seria um orgulho muito grande eu chegar a ser professor e dizer, olha, de vigilante a professor. Né? E eu estou tentando, Paulo. Qualquer concurso que for surgindo, eu vou tentar. Posso não conseguir, mas por falta de tentativa jamais vai ser, Paulo. Me diga como foi ao longo de todos esses anos. Eu tenho certeza que na profissão o senhor tem amigos de longas datas lá na UEPB. E como foi ao longo de todos esses anos e ao acompanhar essa sua evolução educacional, o que seus amigos de profissão diziam, quais as palavras mais te marcaram ao longo desses anos? Realmente eu recebi dos meus companheiros, vigilantes e os demais funcionários da UEPB sempre muito apoio, muito incentivo. Sempre, a cada conquista que nós íamos conseguindo, chegava um ou outro para dizer parabéns, companheiro, poxa, você é um exemplo. E sempre houve isso, Paulo. Inclusive, nós quando entramos como vigilantes, a maioria de nós temos ou o ensino fundamental 2 ou o ensino médio. E hoje, para nossa grata satisfação, os companheiros também estão trilhando o caminho. Tem muitos que já terminaram a graduação, outros terminaram a especialização e tem alguns inscritos para o mestrado. Então eu fico feliz assim, de ver que nós não ficamos parados. Né? A gente está lutando, a gente quer realmente dar uma maior contribuição para a sociedade, fazer alguma coisa, e nós estamos tentando fazer isso, né, na medida do possível. Eu acho que o maior exemplo, e também um dos grandes exemplos que fica, Itamar, e eu vou te perguntar para que você fale sobre isso.
nunca é tarde. Ou é tarde? Algum tempo é tarde para se estudar, para se buscar? Chega a ser tarde em algum momento? Meu caro Paulo, nunca é tarde. Inclusive, meu caro Paulo, veja só, eu terminei a graduação com 25 anos. Eu fui fazer o doutorado com 43 anos. Ou seja, houve um intervalo de tempo muito grande, né? Eu já estava, como estou hoje, cabelo branco, já amadurecido, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. As pessoas, mesmo a idade, as dificuldades, nunca devemos parar de lutar. Nós podemos qualquer coisa se nós realmente tivermos resignação e lutar e superar as dificuldades. Eu passei madrugadas e ainda passo hoje estudando, lutando, né, de forma humilde, de forma digna, porque, Paulo, nesse país nós precisamos entender que é possível ser diferente, é possível viver uma vida com ética, dar bom exemplo para as pessoas, com dignidade, né, porque, Paulo, eu como morador da Zona Leste, que muito me orgulha, né, lá do Zé, mas eu recebi convites para fazer outras coisas que não deveria fazer. Sim. E eu poderia, naquela circunstância, naquela conjuntura que eu vivia de privação, ter trilhado esse caminho. Mas eu escolhi o caminho da honestidade. Eu escolhi o caminho mais difícil, entre aspas, que é através dos estudos, concorrendo de forma desigual, porque você sabe que o nosso sistema é um sistema excludente. Mas eu consegui, eu cheguei até aqui. Então, eu sempre digo, olha, se eu, que conheço minhas limitações, sei das minhas deficiências, cheguei até aqui, quem é você para dizer que você não vai conseguir? Você vai. Porque não tem... Se você não é melhor do que eu, pior do que eu, você não é. Então, somos iguais e devemos lutar, porque é possível. E, Paulo, eu tive a grata satisfação de, por exemplo, quando eu terminei a dissertação de mestrado, que foi sobre a representação da sogra na obra do poeta Leandro Gomes de Barros, inclusive virou livro. Virou livro, exatamente, né? Um livro que é justamente a representação da sogra na obra do poeta Leandro Gomes de Barros, né? Que a editora da UEPB me concedeu a honra de publicar essa. E eu tenho um sonho, Paulo, que a gente não para de sonhar. Eu sei das limitações, das dificuldades, mas meu sonho agora é transformar a minha tese em um livro. Por quê? Porque dessa tese, Paulo, eu faço uma reflexão sobre a política no Brasil, que eu acho que é necessário que a sociedade reflita sobre isso. Então eu trato lá sobre corrupção, eu trato lá sobre como o cidadão, de forma geral, ele vê a política. É um dia muito especial para mim, para todos que fazem a TV, ter a honra, o prazer de recebê-lo aqui. Pode ter certeza disso, professor. E também muito sui generis em relação ao nosso WhatsApp, porque hoje eu não vejo perguntas, vejo pessoas relatando testemunhos de sua vida, falando sobre sua vida, o parabenizando. Por exemplo, olha, eu conheço Itamar há muitos anos e tudo que ele falou é a mais pura verdade, pois sou vizinho dele e vejo o quanto ele lutou para chegar aonde está hoje. Meu nome é Fernando, portanto, um testemunho de um vizinho seu, assim como de tantas outras pessoas, o parabenizando pela humildade, pela decência, pela luta por ser um diferente nessa sociedade tão difícil. Nosso tempo está chegando ao fim, 30 minutos termina sendo muito pouco, mas o senhor falou sobre algo bastante interessante e eu quero a sua opinião, que é uma pessoa que, além de estudar muito, de se dedicar muito, conhece as periferias, conhece as dificuldades da vida em relação a tudo isso que o Brasil vem enfrentando hoje. Essa crise ética, como a gente coloca, essa crise política, essa crise econômica, como o senhor tem analisado tudo isso pelo qual estamos passando ao longo, ou pelo qual passamos ao longo de 2015 e, evidentemente, deve respingar com muita força em 2016. Paulo, eu vejo com preocupação, porque existe no Brasil uma crise política que vem levando a acontecer a chamada crise econômica. Mas isso é produto justamente de muitas coisas que começaram erradas. Nesse país, é preciso que as pessoas entendam que nós, cidadãos, temos nossa participação e precisamos fazer alguma coisa. Porque sempre se costuma dizer que a culpa é do político, como se o político fosse o salvador da pátria. Inclusive, na tese, eu ressalto que se diz assim, que o Estado, o governo, ele é visto como o salvador da pátria ou o vilão. As pessoas sempre costumam jogar a responsabilidade do governo, do Estado, sem tirar a responsabilidade deles. Nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer a nossa parte.
Porque há pessoas que dizem, olha, eu só vou fazer a minha parte quando o Estado fizer a dele. Não, eu tenho que fazer a minha parte como cidadão, e como cidadão eu devo cobrar do Estado para que o Estado faça a dele. Então, nessa conjuntura que vivemos hoje de muita crise, meu caro Paulo, eu creio que é possível o Brasil mudar. Mas é algo que precisa ser mudado na cultura política desse país. Porque é inadmissível, por exemplo, que as pessoas continuem, alunos, colando. Isso é um ato de corrupção. Pessoas furando fila. Você vai no banco, Paulo, e quando você vai pegar a caneta lá para assinar alguma coisa, você vai perceber que as pessoas levaram o canudo de lá. Então isso é um absurdo, né? Tiram de lá. Então, observe, isso é corrupção. Então o político ele é apenas a ponta do iceberg. Ele foi formado nessa sociedade corrupta. Então ele é produto dela. Paulo, temos que fazer nossa parte, temos que acreditar nos homens, acreditar na força das pessoas, porque assim como no Brasil existem políticos corruptos, existem também políticos, homens de bem, homens que devemos dar oportunidade a eles. Porque o corrupto está lá porque o povo o elegeu. Então, por que não fazermos diferente? Vamos eleger aquele homem que é digno, de caráter, que trabalha em favor do povo. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião desta segunda-feira. Foi um prazer enorme recebê-lo. Eu confesso que em dados momentos da entrevista até torcia que o senhor falasse um pouco mais, porque eu realmente me emocionei. Estou muito feliz por tê-lo aqui comigo, por tê-lo aqui na TV Borborema nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua participação e seja muito feliz. Tenho certeza que muito em breve estaremos em um novo programa Opinião e relatando o que o senhor conseguiu, que é sim professor, doutor da Universidade Estadual da Paraíba. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Paulo, aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos que estão nos vendo agora e dizer, queridos, é possível, vamos à luta, com humildade, pé no chão, fé em Deus, e nós vamos conseguir. Feliz ano novo a todos. E, Paulo, você não sabe a honra de eu estar aqui com você. Eu me sinto deveras honrado. Eu não tenho nem palavra. Eu nunca me emocionei tanto como vim aqui. A honra, tenho certeza que é toda minha. Muito obrigado. Vigilante, professor, doutor Itamar Salles. Muito obrigado a você, claro, pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha através da TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina, e fica agora com o Rostão Lucena e o Super Esportes. A gente volta, claro, a se encontrar amanhã, terça-feira, programa Opinião no ar a partir de 11h30. E eu, claro, espero por todos vocês. Até lá!